um problema, você dá uma olhada aí se chegou. Meu deu como enviado. Tá. Bom, gente, boa noite. Nós vamos dar início ao segundo encontro aí da nossa formação, né, sobre o autismo. Eu acho que poucas pessoas faltaram no primeiro encontro, então, na verdade, nesse primeiro encontro, a Clélia fez uma abertura, eu apresentei as 4 formadoras que vão revezar e fazer os encontros aqui nossos, né? E nós temos encontros online e presencial. O próximo encontro eu já adianto, que é o encontro presencial, dia 25. Nós vamos fazer, depois a gente até pode mandar por e-mail também, lá na Escola Municipal de Dança, que é ao lado da Secretaria Municipal de Educação, tá? Então, a gente já está avisando aqui extraoficialmente, mas a gente vai encaminhar um e-mail para quem estiver inscrito. Eu peço, a Larissa vai começar para não tomar muito tempo também, né? Peço para ela mesmo se apresentar, ela é técnica nutricionista nossa lá da secretaria, mas também tem algumas formações, e aí se ela puder fazer uma apresentação rápida também para não tomar tempo, ela já inicia. Então, na verdade, só fiz a abertura, a Rita está aqui para assessorar, acompanhar o chat, né, Rita? Pôr a lista de presença aí no final, e aí o que precisarem é só falar com ela, tá? Só vim dar esses recados aí, desejar uma ótima atividade e uma boa noite. Obrigada, Rita, Larissa e o pessoal presente. Já me despeço aqui, tá bom? Um abraço. Obrigada, Patrícia. Bom descanso. Obrigada, Patrícia. Bom, Larissa, já vou pessoal, passar para você, tá? Estou vamos aqui lá, então. acompanhando, mas a palavra é sua. Vamos lá. Bom, para os que não me conhecem, né, eu estou sempre pelas unidades escolares. Eu sou a Larissa, sou nutricionista da alimentação escolar e sou nutricionista já há 18 anos, tenho especializações, mestrado, né, trabalho muito também no consultório com a linha de intestino, cérebro, né, e o autismo é uma coisa que me envolve não só na teoria, mas também na vivência, né. Eu sou mãe da Marina, que tem 11 anos, que é enquadrada no transtorno do espectro autista, e a partir do nascimento dela, né, então há 11 anos atrás, eu venho estudando muito essa relação entre alimentação e autismo. E de quase 3 anos para cá, a gente tem feito alguns trabalhos nas escolas, e com muita gratificação eu vejo como tem sido importante falar com as famílias, falar com os educadores, né, e falar com a própria gestão da escola, observação da criança, e como isso tem agregado aí na vivência, né, no dia a dia escolar. Hoje aqui o meu intuito é falar um pouquinho, né, junto com as outras 3 palestrantes, a gente tentou dividir um pouco aí o autismo em temas, então vou abordar a minha linha, né, de graduação, que é a alimentação, e principalmente a seletividade, que a gente vê que entre os autistas é muito comum, né, aqueles que recusam muitos alimentos e selecionam, né, grupos ou por cores. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. O conteúdo que eu peguei é bem extenso, porque eu acho que assim é a chance que a gente tem de querer aprofundar, né, chegar no mais complexo para aprender nesse tema. Então, o que eu vou começar a falar um pouquinho? Antes de entrar no autismo, eu queria só, né, dar uma passadela na alimentação em si. Ela faz parte da nossa Constituição brasileira, né, de 1988, como um direito social, mas antes da Constituição, a alimentação adequada e saudável, ela também faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. O que é essa sigla, né, DHAA? Na verdade, é que toda pessoa ela tem o direito de ter uma alimentação permanente, todos os dias, né, socialmente justa, né, seria num termo igualitário, né, nutricionalmente, quantitativamente, e também em relação às necessidades alimentares especiais de cada pessoa, né? Então, não pensando só em patologias, mas em necessidades mesmo de compartilhar essa alimentação. Aqui são algumas bases que eu usei, tá, para fazer a palestra e também para vocês poderem, se quiserem, ir atrás, porque é muito fácil, né? Só digitar no Google lá, por exemplo, Guia Alimentar da População Brasileira, e tem o Guia Alimentar também para as crianças menores de 2 anos,
e são acervos importantíssimos para a gente ter até para a nossa família mesmo, que fala sobre a alimentação saudável. Além desses 2 guias, né, que é do Ministério da Saúde, eu também coloquei aqui o PNAE, que eu acho que é por causa dele até que eu estou aqui hoje, né, que é o nosso programa de alimentação escolar, e que ele é uma política pública já bem consolidada, de 1955, e ela tem 2 vertentes, né, como se a gente fosse separar a alimentação escolar em 2, então 50% seria o alimento, né, que é toda a nossa prática de cozinha, de manipulação, de segurança, né, de vigilância sanitária, e também o outro 50% é o alimentar-se, do que seria, né, se a gente só entregasse um alimento seguro, mas a gente não se envolvesse com o ato de alimentação. E esse alimentar-se a gente trabalha a partir das ações de educação alimentar e nutricional. O PNAE ele tem várias diretrizes, e em uma delas, eles colocam a transversalidade. Né? O que é isso? Não só o nutricionista, não só o corpo técnico da alimentação escolar faz ações, né, de educação alimentar e nutricional, mas também vocês, pela Lei de Diretrizes e Bases, têm lá como conteúdo curricular trabalhar o alimento e a alimentação no conteúdo pedagógico. Né? Hoje, atualmente, né, a gente tem uma vigência de uma resolução, que é a número 6, que saiu em 2020. Quem manda para a gente, né, as resoluções a serem cumpridas, né, é o FNDE, e no artigo 17 dessa resolução, eles colocam não só mais a quantidade em calorias, né, em nutrientes, de forma geral, mas também que a gente tem que atender às particularidades das crianças com necessidades especiais. Então, aqueles que têm alergias, intolerâncias, se uma criança é diabética, se ela é hipertensa, e esse, dentre outras, a gente coloca também as dificuldades alimentares, né? Que é o que a gente vai pontuar mais hoje aqui na nossa formação. Para quem tem interesse, dentro do site do FNDE, tem muitos manuais e cartilhas com relação à alimentação para serem trabalhadas na parte pedagógica. Então, quem se interessar, a Rita vai colocar para mim no chat alguns links que são adendos, né, do que a gente vai falar aqui, que não dá para ir muito fundo, mas quem tiver interesse, tem muita coisa legal lá para ser trabalhado, de atividades, de parte lúdica, e eles dão muitos exemplos. Mas aí o que a gente, né, passando dessa parte mais burocrática, né, de legislação, o que a gente tem que fazer quando a gente vê que uma criança não se alimenta adequadamente lá dentro da unidade escolar? Primeira coisa é a gente diferenciar o que é recusa alimentar do que é seletividade alimentar, que está tão em alta, né? Essa palavrinha aí, seletividade. Eu vou para as unidades escolares e vira e mexe, né? Um educador vem conversar, um agente. Aquele lá é seletivo. Precisamos não diagnosticar, né? E não rotular a criança sem ter uma certeza das condições, do contexto. Então, o que seria a recusa alimentar? É um comportamento típico de infância, né? Entre os 2 e os 6 anos, é comum que a criança dê birra, que às vezes demore para comer, né? Que evita que a mãe, né, consuma ali junto com a família, a mãe tem que ficar colocando na boca, e aí ele faz aquela manhinha de tirar a cabeça, né? Não deixar a colher chegar até a boca. Não fica sentado a refeição inteira, vira e mexe, ele dá uma levantada. Isso é recusa alimentar, tá? Antes dos 2 anos, não existe recusa, né? Por quê? A criança que começa a alimentação sólida aos 6 meses, ela só é concluída aos 2 anos. Então, nesse tempo, ainda é chamado introdução alimentar. Tá? Depois que a criança come de 15 a 20 vezes um alimento, que ela pode, né, ter a certeza de que ela gosta daquele alimento, né, que tem afinidade ou aversão. Então, antes dos 2 anos, a gente não pode chamar nenhuma criança de seletiva e também não que está recusando, né? Ela está experimentando e conhecendo alimentos novos ainda. Já a seletividade, ela até pode aparecer quando ela é uma comorbidade de um diagnóstico já concluído, né? Que é o caso do autismo, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje.
Mas a gente tem crianças seletivas também que não têm um diagnóstico de base, né? A seletividade, ela ultrapassa essa fase de 6 anos. Normalmente as crianças chegam no final da primeira infância, às vezes na adolescência, e mesmo na fase adulta com seletividade, quando não acompanhada e tratada. E ela chama seletividade porque esse nome quer dizer que a criança seleciona, né, alguns alimentos e recusam outros. O que a gente percebe é muito limitado por grupos, né? Só aceitam mais lácteos ou só aceitam alimentos, normalmente carboidratos complexos, né? Batata, arroz, e também pelo lado sensorial. Não aceita cor verde ou não aceita alimento mais com consistência pastosa. Isso faz com que a criança tenha, entre aspas, pouco apetite, mas na verdade é porque ela tem um desinteresse pelo que ela está comendo. E outra característica importante da seletividade é ela resistir extremamente a experimentar alimentos novos. Então, ela tem um medo de que aquilo ali, né, lhe faça mal de alguma forma, que é o que a gente vai pontuar mais para frente na formação. E também na DSM-5, que até a Miriam comentou, né, na aula passada, tem algumas classificações também de transtornos alimentares e que a gente tem observado isso em algumas crianças. Então, aquela criança que tem um medo, né, do alimento, parece que não olha, né, com vontade, com aquele olhinho vivo, mas tem um nojo e relacionado mesmo com medo, né, com uma certa agonia de chegar perto. Então, é transtorno psiquiátrico, né? Isso tem que ser diagnosticado por um profissional médico, mas que a gente observa que tem aparecido aí, a gente tem observado nas nossas visitas. Outra característica bem peculiar da seletividade alimentar é que as crianças acabam se isolando em relação às atividades sociais. A criança muito seletiva, ela não vai num shopping, né? Ela não vai num restaurante, normalmente não vai em aniversário, e muito menos nas reuniões, onde ela não sabe o que vai esperar ali, né, para servir. Então, acabam ficando com as atividades sociais mais limitadas. A seletividade alimentar, como eu disse, também aparece em crianças neurotípicas, né? Normalmente, o que os estudos falam, em torno de 25% das crianças têm essa seletividade, mas esse número aumenta muito dentro do transtorno do espectro autista. Então, em torno de 80% das crianças autistas vêm com essa condição de seletivo. Voltando um pouquinho, né, a Miriam já falou sobre isso, mas mais para a gente, né, pontuar aqui algumas características do espectro e que estão relacionadas com essa seletividade. Então, o TEA, né, quais são as características básicas? Dificuldade de comunicação, né, de se expressar através da fala, da linguagem de forma geral, dificuldade de interagir socialmente, e tem padrões também restritos e repetitivos. O que seriam esses padrões restritos? Eles não gostam de mudanças, né? Se algum imprevisto acontece, é muito difícil deles, né, se organizarem e acabam entrando em crise, né? Isso a gente chama de rigidez, né? Então, eles são rígidos. E os padrões repetitivos, também relacionado com os restritos, eles não gostam de mudanças, então eles gostam sempre das mesmas coisas. No caso da alimentação, por exemplo, uma criança que aceita a única fruta é banana. Então, é difícil a gente introduzir uma outra fruta que não é essa. Então, às vezes ele consome uma penca de banana porque ele só gosta da banana. E ele sabe que aquilo ali não vai ter uma aversão, uma hipersensibilidade, né? E aí fica nesse padrão repetitivo. E essa rigidez, né, que é comum nos autistas, ela está relacionada com a seletividade, mas também com a compulsão, que eu dei esse exemplo da banana, né? Tem crianças que comem além da conta, não é a maioria, né? A maioria são aqueles que não comem, mas a gente não pode deixar de falar desse transtorno da compulsão também. A neofobia, que eu comentei, não vai ser o nosso foco de hoje, mas é bom para vocês conhecerem.
né? Neo é novo e fobia é medo. Então, medo de alimentos novos ou desconhecidos. E o TARI, que é uma sigla também da DSM-5, né? Que é transtorno alimentar restritivo evitativo. Essa aversão ao alimento. A gente não vai entrar nesse mérito, tá? Eu vou passar para o lado direito aí do slide, que é a seletividade alimentar, que é o que a gente consegue dentro da parte pedagógica, né, e das atividades lúdicas do dia a dia, a gente conseguir trabalhar, e para isso que eu estou aqui, né, para poder passar um pouquinho das minhas experiências, da minha teoria, ouvir um pouco de vocês também sobre o dia a dia, né, da prática pedagógica, e aí a gente tenta fazer com que essa criança otimize a alimentação. A seletividade alimentar, ela tem várias causas, e é a partir disso que a gente vai falar agora, tá? A primeira causa, né, de seletividade é a rigidez, mas será que é só essa rigidez? Não. Na verdade, as causas, elas são fisiológicas, comportamentais, emocionais e sensoperceptivas. Ah, mas então será que é uma deficiência, né, de alguma enzima? Pode ser, mas também pode ser emocional e também senso-perceptivo e também comportamental. Então, eu gosto até de colocar essa frase que está aqui no canto. Uma e outra, né? A gente tem que parar de falar o ou e falar o e para a gente pensar que o contexto é mais amplo. Antes de pontuar essas causas, né, da seletividade, o que eu queria deixar claro é que um comportamento alimentar inadequado nem sempre é uma característica de autismo, tá? Não podemos colocar a culpa só no autismo, dessa criança ter um choro na mesa, né? Então, aquilo que eu falei sobre recusa pode estar inserido também dentro das crianças autistas, né? Saber diferenciar o que é birra, o que é um comportamento inadequado, né? Então, é importante também esse olhar mais atento. Como a criança autista, ela também é comprometida em relação à comunicação, às vezes um comportamento inadequado ali é uma forma dela se comunicar, né? Será que ela não está querendo tomar um leite porque aquele leite não está fazendo bem para o organismo dela? Será que aquela recusa pode falar para a gente que talvez uma investigação em relação àquele alimento seria interessante? Né? A gente precisa ter esse olhar um pouco mais amplo. Quanto às causas, então, começando pelas emocionais, né, e comportamentais, tem vários pontos que a gente precisa pensar em por que essa seletividade começa a acontecer, né? Antes de ser autista, né, o que a gente percebe nas reuniões que a gente faz nas escolas, né, com as famílias, conversa com vocês, educadores, é uma desestrutura muito grande de base, né, dessas famílias. Então, o que a gente percebe? Primeira coisa, tela, né? Não tem como não falar sobre isso. A gente também em casa, às vezes, usa como recurso, né? Mas isso não pode ser uma coisa frequente. A tela, durante a refeição, ela faz com que a criança não foque na comida, né? Então, às vezes, o pai e a mãe falam, mas ele em casa ele come. Aí vai mostrar um vídeo, tá com o celular lá na frente da mesa, né? Então, essa é uma causa hoje não só de seletividade alimentar, mas de vários distúrbios, né? Hoje a gente tem até um CID, que é transtorno excessivo de tela. Isso já está virando muito patológico. Então, tomar um certo cuidado em relação a esse recurso, né? Que não deve ser usado na hora das refeições. Também as famílias não sentam-se mais à mesa. Desde a introdução alimentar, às vezes a criança recebe essa alimentação andando, né, com andador ou brincando e a mãe atrás. Então, falta voltar aquele hábito antigo que a gente tinha com relação à hora da refeição, à hora de sentar todo mundo à mesa. Isso é importante para a criança porque, assim como lá na escola, né, no CR, na MF, com relação aos amiguinhos, em casa também, o adulto ele é modelo, a criança precisa do adulto para observar a imitação, ou dos irmãos, dos primos, né? Essa família que senta à mesa também.
Família seletiva também é uma causa, né? Eu percebo que os pais que não consomem uma alimentação adequada não dão modelo para o filho, né? E normalmente não compram alimentos variados e a criança também vem adquirindo esses hábitos inadequados, né? Que podem levar a uma seletividade. Outro ponto muito forte nas nossas reuniões que a gente percebe é início muito precoce de salgadinho, de todinho, bolacha recheada, pirulito, né? Aí fala, mas criança, né? Infância, doce. Se vocês soubessem o quanto de pesquisa científica que vem falando da importância desses 1000 primeiros dias de vida, que acontece até os 2 anos, né? E também durante a gestação, isso faz com que, assim, quando esses 1000 primeiros dias eles são muito observados com relação à alimentação, os adultos que tiveram esses 1000 primeiros dias com uma alimentação adequada serão adultos com menos predisposição à obesidade, a doenças autoimunes, né, que a gente vê muito hoje em dia. Então, quanto mais retardar a introdução dos industrializados para as crianças, é a longo prazo, assim, uma vitória muito grande que a gente tem em relação à parte social. Tá? Introduzir alimentação sólida, né, de forma muito precoce. Tem bebês que a gente vê aí que tem cartinha médica para começar a comer com 3 meses. E os sinais de prontidão? Será que estão sendo observados? Né? Será que a maturidade fisiológica desse bebezinho aí de 3 meses ainda não aconteceu, né, para receber uma alimentação sólida? A microbiota dessa criança ainda está em formação. Então, é muito importante esse início da vida e se ela foi bem, né, pontuada, por exemplo, se o bebê foi amamentado, o bebê que é amamentado ao peito, já aqui colocando, né, um exemplo, ele recebe não só o leite, mas ele recebe sabores da alimentação que a mãe fez, ele recebe cheiros, né, através do leite, e isso faz com que na hora que comece a introdução da alimentação sólida, ele não tenha tanta dificuldade, porque ele já vem recebendo, através do leite materno, esses sabores e cheiros, tá? Aí a importância também da alimentação materna, né? E agora o bebê que fica só com fórmula é sempre o mesmo gosto. Ele não vai ter essa introdução já de cheiros, né, de sabores. Isso pode dificultar na hora que começa a alimentação sólida e depois, mais, né, um pouquinho maior, pode vir a seletividade alimentar também. Saindo então das causas, né, emocionais, comportamentais, a gente tem as causas fisiológicas. Eu gosto de colocar esse termo aqui porque quando a gente fala de autismo, logo vem a cabeça cérebro, né? Parte mental. Na verdade, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno sistêmico, né? O corpo todo está envolvido nesse transtorno, não é só mental, tá? Então, ao mesmo tempo, a gente percebe que o transtorno do espectro autista, ele tem relação com gastrointestinal, com parte genética, né, com processos bioquímicos. Então, dentro da parte né, do prisma nutricional, o transtorno do espectro autista, ele tem muitas pesquisas já de base, né, de fisiologia, de bioquímica, de fisiopatologia, que demonstram que os autistas eles têm desequilíbrios nutricionais, distúrbios gastrointestinais, disbiose. Eu não sei se esse termo, né, que para mim é comum, mas para quem não é da área da saúde, é quando tem uma alteração da microbiota. Microbiota é o que antigamente a gente chamava de flora intestinal, tá? E a gente já percebe nos estudos, né, as evidências de que a disbiose no autismo acontece quando tem um aumento de Clostridium, que é um micro-organismo patológico, e uma redução dos micro-organismos benéficos. Então, essa disbiose, ela vai levar os autistas a ter uma dificuldade de absorção de nutrientes, né? Alguns processos bioquímicos também são defasados, tá? E aí, lá nessa microbiota, né, que vou colocar uma visualização para vocês, que não são da área, para ficar mais fácil, mas é lá que acontece a produção de neurotransmissores. O que é neurotransmissor? É a serotonina, né?
A serotonina é o neurotransmissor do bem-estar. Quando a gente está muito ansioso ou cansado, que dá aquela vontade de comer um chocolate, a gente não relaxa. Então, essa sensação foi causada a partir da serotonina, tá? Que é o neurotransmissor do bem-estar. Mas tem a dopamina também, né? Que é do prazer. Tem o GABA, que é aquele neurotransmissor do desliga, né? Aí não fica muito agitado, precisa desligar para acalmar. Então, são vários neurotransmissores e que por isso hoje a gente chama o intestino, né, de primeiro cérebro. Esses neurotransmissores não são produzidos apenas no cérebro. Na verdade, 90% deles é produzido no intestino, tá? Então, a relação entre alimentação, né, digestão, né, a parte gastrointestinal e os comportamentos, né, de depressão, ansiedade, agitação, medo, estão praticamente relacionados aí. No estudo, então, eles colocam que, além dessas dificuldades fisiológicas de absorção, o autismo também tem o que a gente chama de leaky gut, né, em inglês, que para o português é intestino vazado, tá? Aqui eu vou colocar mais para frente para vocês verem, que aqui nessa ilustração fica fácil de entender. Aqui, à esquerda, é um tubo intestinal. Então, ali no meio é onde entra, né, onde passa o alimento. Tá vendo que tem tipo uma bordinha, parece uma escova, né, de cabelo, que aqui está na letra B aumentada. Isso é o que a gente chama de vilosidades, tá? Nesse 3D bem colorido aí à direita, é como se fosse várias vilosidades, né? Então é o túnel onde o alimento entra, e esses verdinhos e azuis é como se fosse a microbiota, que fica ali, né, para poder fazer um grande papel importantíssimo para nossa saúde. Na letra B, lá embaixo, depois das veinhas, né, tem uma parte rosinha, é o que eu coloco aqui à direita, representado de uma forma maior, que são neurônios, tá? Então, quem acha que só existe neurônio no cérebro, no intestino, eles são também super importantes para essa relação de formação de neurotransmissores e de direcionamento, de ligação. Eu falo que é uma via de mão dupla com o cérebro, tá? Então, retornando aqui, no transtorno do espectro autista também, a gente observa pelos estudos que eles costumam ter dores abdominais, às vezes não expressam, né? Constipação e diarreia, então o hábito intestinal ele é prejudicado, e eles também são mais vulneráveis a xenobióticos, tá? O que são os xenobióticos? Metais pesados, né, e tóxicos, parabenos, agrotóxicos, os próprios medicamentos, a forma como esses xenobióticos entram no corpo tem uma complexidade diferente das pessoas que não são autistas, tá? Para quem quiser se aprofundar, eu deixei um link também que a Rita vai colocar sobre esses xenobióticos de forma mais complexa, tá? Aqui são estudos, né? Já está muito bem estabelecido esse eixo intestino-cérebro, então se vocês, né, tiverem curiosidade, quem tiver doença autoimune, enxaqueca, fibromialgia, artrite, lúpus, né, doenças inflamatórias intestinais, procurem saber um pouco mais sobre essa relação entre intestino e cérebro, que é muito, muito bom, assim, da gente poder pensar como é importante a gente cuidar do nosso intestino para a gente melhorar os nossos comportamentos, né? O nosso humor e daí por diante. Aqui, né, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas é importante a gente falar que o autismo ele tem características comuns, né, como essas que eu disse, sobre déficit de absorção, né, distúrbios gastrointestinais, mas é uma doença muito individualizada, tá? A gente não tem um protocolo para falar, todo autista tem isso, ou todo autista tem o Clostridium alto na flora, que é um micro-organismo que eu comentei. Então, tudo tem que ser muito bem individualizado para a gente conseguir
otimizar a saúde dessa pessoa. Aqui é um 3D também, só para mostrar para vocês ali diferentes tipos de micro-organismos, tá? Para que serve essa flora intestinal? É na microbiota, né, que hoje é o nome mais correto de ser usado, ela faz a integridade da barreira intestinal, então, para não deixar poros, que é o que a gente chama de intestino vazado, né, como se fosse buraquinhos, é essa microbiota bem composta que vai fazer com que esse intestino seja íntegro, que não seja vazado. É lá que também sintetiza algumas vitaminas do complexo B, vitamina K, tá? Ela que produz agentes antimicrobianos, então, se você tem um intestino íntegro, né, e vem um vírus, né, uma bactéria, e essa flora está bem consolidada, ela consegue ali, né, eliminar essas toxinas e fortalece o sistema imunológico, tá? Que eu acho que é a principal característica dessa microbiota. Um adendo que eu coloco aqui embaixo: a gente não nasce com a microbiota, tá? O bebê que nasce de parto normal, ele estabelece uma microbiota de uma forma mais rápida do que um bebê de parto cesárea, né? Por causa da via vaginal e fecal da mãe ali. E é com 2 anos de idade que essa criança vai estabelecer essa composição de microbiota, tá? E é o que relaciona aí os primeiros 1000 dias de vida, que é gestação e os 2 primeiros anos, tá? Ah, mas por que a Larissa está falando isso para educadores, né? A gente vai chegar aqui no ponto onde tudo se relaciona, tá? E para isso que eu queria trazer para você. E eu acho que assim, é o que eu gosto de colocar sempre nas minhas formações, né, e palestras que eu dou, a importância da gente conhecer a base do nosso corpo, né? Aqui é uma ilustração que eu acho muito boa, mas que tem uma ligação mesmo direta entre intestino e cérebro. Então, se a gente pensar nos 3 eixos, né? Intestino, sistema imunológico e sistema neurológico, né? Via de mão dupla, tá? E outra coisa que a gente precisa pensar, além dessa dinâmica intestinal, né, em relação à seletividade dos autistas, será que ele tem adenoide e por isso ele não consegue mastigar? Será que ele tem a mastigação já bem elaborada, coisa que a gente tem visto que está bem atrasado, né? Vocês que estão nas escolas percebem que uma criança aí de 5ª etapa, a maturidade dela é de 3ª, né? Desfraude, mamadeira, tudo a gente percebe que está um pouco atrasado. Mas no caso desse autista, que normalmente tem a hipotonia, né? O músculo ele é um pouco mais flácido, né? De língua, de músculos orais, né? De lábio, bochecha. Será que isso eu não posso trabalhar ali na parte pedagógica para melhorar esse fortalecimento com as musiquinhas, né? Com a bolinha de sabão, né? Com o sopro. Então, coisas a se pensar. Além, né, da parte motora, será que a criança tem cárie? Né? Será que está com uma dor de ouvido? Aqui em casa, por exemplo, a minha filha, ela não reclama de dor nunca. E aí é péssimo, porque você fica, será que está com alguma dor? Né? Está meio amoadinha ali no canto. Será que está sentindo alguma coisa e não consegue expressar? Será que tem uma afta? Né? E aí não consegue comer? Então, são causas que a gente tem que pensar antes de colocar a culpa só no autismo, tá? Importantíssimo também, em relação à parte hormonal. Quando tem distúrbios, isso também pode levar a uma seletividade, tá? Por exemplo, a serotonina que eu comentei, né, que é o neurotransmissor do bem-estar, ela é um precursor da melatonina. Né, muita gente hoje já está tomando aí, melatonina é o hormônio que a gente produz na glândula pineal, no cérebro, e que ajuda a ter um sono reparador. Muitas crianças autistas, né, não só crianças, elas têm essa deficiência de transformar a serotonina em melatonina e aí não conseguem descansar, muitos não dormem, né,
bem, precisam tomar medicamentos para que isso aconteça. Aqui só um adendo, né, em relação ao sono e ao autismo. Então, é o que os estudos têm, né, colocado. O autismo, ele diminui a produção de melatonina e os seus receptores também impactam nesse prejuízo aí de induzir o início do sono, tá? Alguns medicamentos também prejudicam o sono. Respostas sensoriais, então, se está com bastante barulho, bastante não, né? Às vezes um ruído fino, que para a gente é imperceptível, para o autista às vezes incomoda e não entra no sono, né? Ou luz. Até a compreensão de que está na hora de dormir, para eles, às vezes, essa compreensão e essa percepção é dificultada, né? Tem crianças, por exemplo, que até assim é bem de padrão restrito, né? Ficou de noite, está na hora de dormir, né? Amanheceu 5 horas da manhã, o sol raiou, está na hora de levantar. Então, também saber esses sinais aí, como elaborar isso na cabecinha deles. A quebra de rotina é uma coisa que aconteceu também em casa, por exemplo, entra em férias, dorme um pouco mais tarde, acorda mais tarde, prejudica muito esse sono, né? Então, os autistas, não só autistas, né? Qualquer criança, qualquer pessoa precisa da rotina, né? Essa previsibilidade, eu vou ali no final da tarde tomar banho, vou jantar, vou ver um pouquinho de desenho e vou dormir, né? Eles precisam dessa ordem antecipada aí do que vai acontecer. Quando sai da rotina, é muito difícil de que o sono seja reparador, tá? E algumas comorbidades associadas, né? TDAH e epilepsia também tem relação com a dificuldade do sono. E a gente precisa lembrar que que é durante o sono que tem renovação celular, que a criança cresce, né? Que libera o hormônio do crescimento, que regula, né? Tudo que ela viu durante o dia é elaborado ali enquanto dorme, né? E memória também. Então, é importantíssimo que essa criança tenha um sono reparador, tá? Como higiene do sono, né? O que a gente deveria orientar os pais, né? Ou em quem tem autistas e crianças de forma geral em casa. Começar a diminuir, né, a agitação ali depois das 6 da tarde, né? Evitar a tela, que a gente sabe que hoje é hiperexcitante, né? Então, vai para uma música, né? Vai cantar junto com a família, evitar o excesso de luz, né? Então, diminuir um pouquinho a luz da casa, vai apagando os cômodos. Isso já vai fazendo com que a criança entre num estado de relaxamento. Saindo, então, das causas fisiológicas, né? E a que eu vou mais pontuar aqui, e já dando um spoiler da aula que vem, né? Que vai ser presencial, a gente vai fazer uma imersão sensorial, tá? Nessa aula presencial. Então, essas causas senso-perceptivas são as que eu mais vou colocar aqui com relação às dificuldades de alimentação, tá? E que a gente também vai poder passar um pouquinho por isso na aula da semana que vem, tá? Os autistas, eles vivem no mesmo ambiente que a gente, nas mesmas situações, né, de outras pessoas, mas eles não percebem da mesma forma e não processam da mesma forma, tá? A percepção deles é diferente de uma pessoa neurotípica em relação às sensações, né? A área sensorial. Aqui, para a gente ilustrar de uma forma, né, didática, o que é o processamento sensorial? Então, imagina que a gente recebe uma mensagem, né, que essa mensagem viaja para o cérebro. Essas mensagens lá no cérebro, elas são processadas e acontece um comportamento. Esse seria, né, o típico, né, o que sempre acontece. No caso do autismo, existe uma sobrecarga sensorial. O que é isso? É muita mensagem que chega no cérebro, às vezes ele não consegue processar toda essa mensagem que chegou,
E aí o comportamento, ele é o que a gente chama de comportamento disruptivo, né? Então, ele não conseguiu processar todas as mensagens que chegaram ali. E o que é uma mensagem sensorial? Vocês sabem? Por exemplo, a gente abre uma janela, né? Se a janela é de veneziana, faz um barulhão, vira a chave do portão, é um barulho de bater o portão, é um cachorro que late, né? É uma folha que encosta no braço. Então, são as sensações do cotidiano que vão acumulando no autista, e aí, normalmente, isso exacerba em forma de comportamento disruptivo, tá? O termo técnico para isso, né, é transtorno do processamento sensorial. Não é só autista que tem, tá? Mas é muito comum no autista. Então, é a dificuldade em perceber, interpretar e modular os estímulos sensoriais. E lá na época nossa de escola, né, a gente sempre fala os 5 sentidos. Na verdade, é muito mais que 5. Tem um livro que chama Super Sentidos, é muito interessante, se vocês conseguirem procurar. Eles falam que são 21 sentidos. Né? Aqui eu coloquei os que eu, né, consigo relacionar com alimentação, mas para a gente pensar que é muito mais que visão, tato, audição, paladar e olfato, tá? A nocicepção é o estímulo com relação à dor, tá? A propriocepção é com relação à consciência corporal e ambiente ali do corpo, tá? Aquela criança que é meio que bate em tudo, que tropeça, né? É essa dificuldade de propriocepção. Tem a termocepção, que tem relação com temperatura, então quente, frio, não conseguem distinguir, né? Se pode pôr a mão numa grelha de churrasqueira quente, não tem essa noção do que é a temperatura, né? Nos extremos. E a interocepção também, que é mais desconhecida, mas que eu tenho estudado muito e eu acho muito interessante, que é a relação da dificuldade de sentir as características internas do corpo. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas uma criança, por exemplo, que está um dia muito quente, está suando, a mãe mandou de blusa de frio e não pede para tirar a blusa de frio. Né? Por quê? Porque ela não consegue elaborar, né, essa percepção ali sensorial de que está quente, que ela está suando e que aquele suor significa que ela precisa tirar a blusa, né? Então, é muito importante, se vocês quiserem anotar essa palavrinha aí, interocepção, tem muitos modelos hoje de integração sensorial que estão indo para esse lado. Eu vou, então, esmiuçar, né, esse campo sensorial aqui para a gente tentar entender um pouquinho mais da relação disso com a alimentação. Antes, né, de falar sobre cada uma, a definição, né, de transtorno do processamento sensorial. Ele pode ser dividido em duas, né, 3, mas aqui vou falar 2, que é quando a criança, né, o autista, tem uma sensibilidade excessiva a um estímulo no ambiente, ou uma sensibilidade insuficiente a um estímulo do ambiente, tá? Quando o limiar neurológico dele é muito alto, então normalmente ele é menos receptivo, tá? E aí é uma criança que busca a parte sensorial, por exemplo, criança que gosta muito de coisa crocante. Normalmente é uma busca sensorial de ficar ouvindo a crocância ali do alimento, tá? Elas são, então, hiporresponsivas, que a gente chama, ou hipossensíveis, né? A dor é uma coisa bem comum entre os autistas de não ter uma percepção muito aguçada. Às vezes se machucam, né? E você só vai saber se está sangrando, porque está sangrando, porque eles não reclamam de dor, tá? Então, a nocicepção, né, que é aquele que eu falei em relação à dor, normalmente é uma sensibilidade insuficiente. Quando o limiar neurológico é muito baixo,
normalmente eles são excessivamente receptivos. Então, quando a criança, a gente chama de hiperresponsiva, né, ou hipersensível, tá? É muito comum o som, né, e essa figurinha é bem característica, a criança autista pôr a mão na orelha, né, porque se incomoda muito com o som. Às vezes um som que para um neurotípico é tão, assim, singelo, né, sutil, o que eu falo sempre nas minhas reuniões, o ventilador dos refeitórios, né, para a gente passa despercebido. Para eles, eu acho que pode ser que seja uma das recusas ali de ficar no próprio ambiente do refeitório da escola, né? Então, começar a observar, né, voltar um pouco e tentar com um olhar amplo, né, com feeling de saber onde que está ali o que está levando ele a ter um comportamento inadequado, né, naquela hora ali. E quando a gente pensa que a alimentação envolve tanta sensação, né, a temperatura, né, o cheiro, o tempero que fica no ambiente, o sabor, a textura, né, até a própria colher, se é plástico, se é inox, né, se é, né, silicone, também tem relação com essa bagunça sensorial, né, que acontece aí, o transtorno do processamento sensorial, tá? O que a gente tem nos achados científicos, né, é que esse transtorno do processamento sensorial, ele é o principal gatilho para que essas crianças tenham alimentação inadequada. O paladar e o olfato são os principais, tá? E a textura também, né? É comum, não vou falar que é protocolo, mas é comum a gente perceber crianças autistas que tendenciam para a cor branca ou bem amarelo, bem clarinho, e normalmente coisas não pastosas, tá? Essa pesquisa, né, de 2014, ela coloca que 77% das amostras que eles analisaram, a seletividade está relacionada com textura. Nesse outro artigo de 2010, eles colocam isso que eu já tenho observado também nas minhas reuniões, né, e nas leituras que eu faço, tonalidade muito puxada para o branco, a aceitação, sabor mais suave, né? Então, leite, pão, macarrão sem molho, né? Que eu até brinco que o miojo, sei lá, eu acho que é o fim do mundo, né? Eu tenho chegado no CRs e pergunto sobre macarrão. Ah, você não gosta de macarronada? Aí esse dia tinha um menininho que falou assim: eu gosto de macarrão limpo. O limpo era o sem molho. Eu achei muito engraçado, porque o miojo veio para tirar até o molho de tomate aí que tinha na macarronada que ninguém nunca, né, reclamava, né, de final de semana, casa de vó e tudo. E nesse artigo também eles comentam muito de marcas, né? Teve uma reunião que eu fiz de um pai que falou que o filho só tomava um achocolatado de determinada marca, que comprou, mas a marca tinha errado o lugarzinho de colocar o canudo, e ele não aceitou a caixa inteira porque o lugar do canudo não era na direita, no cantinho, e estava no meio. Então, são muito metódicos, né? Muito rígidos, com relação também, às vezes, até uma marca de um biscoito, aceita só uma determinada. Esses dias uma mãe me falou, eu só posso comprar pão em uma padaria, porque ele sabe se o pão for de outra. Né? Então, essa rigidez é bem marcante. O olfato, então. Quando a gente pensa em crianças, né, que são hipersensíveis ao cheiro, não só crianças, né, tem muito adulto também que tem essa sensibilidade mais aguçada ao cheiro, né, eles costumam cheirar tudo antes de comer, né? E às vezes o simples tempero, né, que fica no ambiente, ou produto de limpeza nas escolas, então estão sempre limpando o banheiro, corredor. Às vezes aquele produto mais forte, né, em termos de cheiro, pode fazer com que a criança tenha uma náusea, às vezes vomite, tá? Então, começar a perceber se os dias que o seu aluno está um pouco mais irritado, será que tem relação com o olfato? Será que foi um dia que vocês estavam próximos ao pessoal da limpeza que estava limpando? Né? Ter esse olhar atento, tá?
E o contrário, tem aqueles também que são hipossensíveis, que não têm uma elaboração boa dos cheiros. E aí são aquelas crianças que pegam um outro sentido para tentar elaborar o olfato que falta, né? Tem uma criança da rede que eu lembro que ela assim, foi bem característica, falou assim, nossa, ela lambe tudo, não só o alimento, mas a mesa, a borrachinha, o lápis, né? Às vezes ela está procurando uma elaboração ao lamber de uma falta do sentido do olfato, tá? Então, é essa dificuldade, essa disfunção de elaborar os sentidos de uma forma organizada. A interocepção, né, que eu estava dizendo. Então, autistas, normalmente, eles não são conscientes com relação às próprias sensações fisiológicas. Então, fome, não pedem água, às vezes não sabem que aquilo ali que ele está sentindo é sede. Mesmo saciedade para os compulsivos, né, um ferimento, uma dor, né? E esse feedback fisiológico do corpo, às vezes, tem relação também com o estado afetivo, tá? Não só parte interna, mas expressões faciais. É difícil para o autista saber se uma pessoa está triste, se está feliz, se está chorando, por que está chorando. Então, cabe a nós, adultos que estão ali do lado, né, direcionar a ele tentar elaborar de uma forma melhor essa sensação corporal, né? Ele ter uma autoconsciência dessa sensação corporal. E aí, quando a gente fala de, né, causas fisiológicas, comportamentais, emocionais, né, sensoriais, será que o autista seletivo, ele não come, né, porque ele não quer? Ou será que ele não come porque ele não consegue? Essa frase de baixo não é minha, né, é da doutora Tiele Machado, que é uma médica que cuida de autismo, né, e também é mãe de autista, e ela coloca, e eu acho que é importante a gente parar para refletir, né? Um comportamento vem sempre depois de um sofrimento. Então, eu não me comporto assim por nada. Tem uma causa, né? Seja um comportamento bom, seja um comportamento ruim, né? No caso do sofrimento, os comportamentos inadequados, né, disruptivos do autismo, tem causas. Então, vamos procurar a causa, né, para saber se esse comportamento melhora. E aí eu coloco essa frase que eu já ouvi várias vezes: vamos deixar com fome, que lá na hora da janta ele vai comer, porque vai estar com fome. Isso não se aplica, tá, a crianças autistas, por causa dessa dificuldade da interocepção. A criança nem sabe que está com fome, às vezes ela vai passar dias sem comer se você ficar esperando ela manifestar que está com fome. Tá? Então, cuidado com isso. E o contrário também, mas ele é autista, tadinho, vamos deixar ele comer o que ele quiser. Também não é isso, né? Nosso papel de adulto, de cuidador, de educador, né? De sociedade mesmo. É a gente cuidar de um indivíduo, né? Que precisa ter uma alimentação adequada, saudável, né? Para melhorar os comportamentos do autismo, tá? É um trabalho fácil? Não é, né? Vocês sabem que às vezes eu vou numa reunião, depois de 4, 5 meses eu volto, o educador fala, olha, não teve sucesso nenhum, né? Eu falei, são estratégias, só que a gente não pode querer que aconteça uma grande revolução da noite para o dia, né? É um trabalho de antecedentes, né? De causas, de melhora sensorial, fisiológica, comportamental, emocional, que vai fazer com que essa criança seja inserida ali num ambiente mais agradável, né, prazeroso, e de que a relação com a comida também seja prazerosa, porque uma criança que normalmente, às vezes, é forçada a comer uma coisa que não consegue, cria, né, uma relação de punição, né, de não prazer mesmo com a alimentação e que precisa ser retomada, né? Eu coloco aqui multiprofissional, mas eu penso não só em profissionais da saúde e educadores, mas também a família, né? Que sem a família, né, próximo à parte da escola e dos terapeutas,
não acontece, né, uma engrenagem funcionante. Então, tem que ser, a seletividade tem que ser vista como uma coisa que precisa ser melhorada em casa, melhorada na escola, aprendida nas terapias, repassada para os educadores, né, dos educadores, essa comunicação com a casa, né, com a família, tem que acontecer para que esse trabalho seja de sucesso. E como a gente conduz um caso de seletividade alimentar? Então, tem alguns passos que eu gosto, sempre nas reuniões eu falo sobre isso, né? Mas que a alimentação é um ato relacional. O que seria isso? Muitas mães me falam assim, mas ela tem a mesinha dela, e eu coloco a comida lá, ela no cantinho da mesinha, que fica assim perto da televisão, e ela come. É relacional, gente. Quem que gosta de comer sozinho? Precisa ali do adulto, da família, do educador junto, né? É observação, é imitação, é vínculo, né? Nenhuma aprendizagem acontece sem vínculo, né? De tudo, parte pedagógica, alimentar, né? E compreender também que muitas vezes, assim, pode ser óbvio e instintivo, né, a alimentação, mas para os autistas, às vezes, não. Você precisa ensinar a mastigar, a engolir, né, a lamber, a cheirar, né? E isso faz parte desse processo. Voltando, sempre pensar que a criança é uma criança antes de ser autista, tá? Então, ver ela como um indivíduo, né? E não como um autista só. Compreender o que é necessário no sentido mais amplo para mudar esse comportamento. Muita gente faz as barganhas, né? Se você comer, você vai brincar. Se você não comer, vai ficar de castigo. Então, essas barganhas não trazem uma relação positiva com o alimento. Tem muito aquela coisa, se você comer, você ganha sobremesa. O que isso quer dizer? Que a sobremesa é mais gostosa do que a parte que seria ali o saudável, né? Só para repensar nas formas, né, de fala do adulto. E estimular as áreas de dificuldade dessa criança, mas também de potencialidade, né? A gente fala muito aqui da parte difícil, né, do transtorno e tal, mas são crianças com potencialidades altíssimas na parte visual, artística, né, de sensibilidade, né, de música, de pintura. Então, pensar nesse sentido também. Quando a gente fala de ato relacional, eu gosto muito de falar assim, a forma como o adulto direciona essa criança com relação ao que fala, mas também como fala, tá? O tom de voz, a altura que se fala, né, para uma criança. Isso é importantíssimo, não só para o autista, né, para educação infantil como um todo. E aí a gente tem que pensar na forma como fala, que para o autista, às vezes, o abstrato fica muito confuso, eles são muito literais, né? E às vezes o adulto fala assim, experimenta. Aí ele falou, gente, mas o que é experimenta, né? Então precisamos ser mais literais. Então, colocar, que cheiro tem isso? Você quer pegar? Quantas cores tem? Quer lamber? Vamos dar um beijinho nesse alimento, nessa fruta? Né? Vamos brincar com ele? Então, ser mais clara na forma de falar, tá? A criança precisa se sentir parte, né, desse momento. Eu falo para os pais, né, e isso dá para fazer na parte pedagógica também, colocar a criança como protagonista daquela situação ali, na hora de uma atividade pedagógica, né? Eu sei que muitas educadoras fazem o dia do ajudante, né? Lembra de colocar aquele autista também que às vezes tem um comportamento, né, assim, difícil ali dentro de sala de aula, mas que é importante para ele se sentir pertencente ao grupo, né?
Na hora que você pensa em alimentação, tá lá no refeitório, uma criança que não come, sempre chego nas mesinhas e falo isso. O que que tem nesse prato? Você sabe me falar? Então, a nomeação, a primeira coisa, é interessante que eles saibam o que que é ali, para começar a, antes de consumir, né, de provar, de comer, saber o que é, né, ter uma tolerância em relação àquilo, tá? Lembrar que a criança precisa sentir que o adulto acredita nela, tá? E é o e o está, né? E coloco aqui alguns exemplos. Em vez da gente falar, nossa, o João é difícil para comer. Ai, o João não experimenta nada, né? Vamos falar, o João está se esforçando para conhecer alimentos novos, né? O é um ele pode sair dessa dificuldade. Então, a forma como a gente fala de descrédito ou de estímulo muda muito uma criança. E às vezes a gente acha que não está entendendo, e pelo contrário, elas são muito literais, e às vezes esse é e está fica muito na cabecinha delas. Isso aqui é uma frase que eu ouvi, até fiz um post no meu Instagram, e coloco aqui. Eu estava numa escola, e aí a educadora falou, nem coloca isso que ele não come. Que condição você está dando para a criança de experimentar? Né? Eu sei que às vezes na correria a gente não repensa na forma como a gente fala, né? Mas a gente precisa dar um primeiro passo, dar um estímulo, né? E não tolir, né, essa criança, dar um descrédito de nem ter a chance de experimentar alguma coisa, porque não vai ter no prato dela, tá? E aí são frases que a gente ouve, né? Vou colocar a comida aqui, mas não precisa comer. E aí isso confunde o autista, mas vamos ser claros, né, na forma como a gente fala com o autista. Você quer brincar só depois de comer, né? Que eu já dei esse exemplo. Ou então precisa comer tudo que está no prato, né? A gente, para as merendeiras, quando a gente faz formação, a gente orienta muito elas com relação a essa quantidade de prato, né? Para qualquer criança, se eles veem uma quantidade muito grande, pode vir uma recusa, porque inconscientemente falar, eu não vou conseguir comer tudo que está aqui, então eu nem vou comer. No caso do autista, a mesma coisa, tá? Então, não é comer tudo que está no prato. O jeito é a gente falar como até se sentir satisfeito, né? E a gente dá a condição dele também de começar a entender o que é fome, o que é saciedade, né? Que é a interocepção difícil ali que eu tinha falado em relação às sensações fisiológicas. Saindo, então, do ato relacional, a alimentação ela precisa ser aprendida e construída, tá? O que eu percebo não com autistas, né, mas com bebês mais novinhos. A mãe dá 1, 2, 3 vezes algum alimento e aí fala que ele já não gostou, tá? A introdução vai até os 2 anos, né, a introdução alimentar. E antes da criança consumir, de fato, é uma escadinha que precisa ser construída ali, dela fazer aquela baguncinha básica, né, de introdução alimentar, mas que com o autista também deve acontecer, né? Às vezes ele não vai comer, mas ele vai passar o dedo, ele vai pegar um grãozinho de arroz e vai brincar com ele. Isso já é um ganho, tá? Então, o comer, ele é uma consequência de um processo de aprendizagem sensorial que está sendo construída, tá? Construído. Então, amassar, cuspir, lamber, cheirar, isso faz parte do processo de aprendizagem de alimentação. Muitas vezes a criança já seletiva, né, de uma constância, assim, de seletividade, o ato de comer em si acaba não sendo o nosso objetivo inicial de conduta, tá? Eu até falo também com os educadores que estão próximos, assim, que às vezes a criança precisa pegar, em vez de usar o talher. E eu vejo muitos educadores que falam, usa o talher, não pega com a mão. Às vezes é necessário para a criança sentir o alimento na mão, tá? Então, antes de dar uma fala, né, uma forma de fala, vamos tentar observar, será que essa criança
está precisando apertar o alimento, né, pegar com a mão, fazer a pinça, desfiar uma carne, né? Isso faz parte desse processo, que às vezes, de uma forma ou de outra, ela está superando uma limitação e uma dificuldade. E a alimentação em si, ela precisa ter leveza, né? Faz parte do nosso título de formação aqui, e é uma palavra que eu uso muito em casa também. Tudo que é muito pesado não vai para frente, né? Nas reuniões que a gente vai, eu vejo muitos pais se sentindo culpados pelo filho que é seletivo, né? Ah, mas ele não está comendo nada, o que que eu faço? Eu sei que é do materno, né? A gente que provê o alimento, a gente que nutre o filho, né? Enquanto educadores, vocês gostam, né, de perceber aquela criança que está aprendendo, que come bem, tudo, mas precisa ser leve, né? Quando é muito tenso essa relação da alimentação, a relação com a comida fica muito difícil. E às vezes o processo de reaprendizado, né, de novos hábitos, demora mais tempo. Então, o que que a gente precisa fazer? Mostrar o horário da alimentação como um horário de prazer, ter paciência, né, ter afeto, vínculo, ser cúmplice ali, né, nas dificuldades, mas também nos ganhos. E equilíbrio sempre. Então, nem tudo, nem nada, nem só bom ou ruim, né, 8 ou 80, né, como minha avó falava. Então, a gente tem um equilíbrio ali de fala, de estímulo, né, de cobrança, né, que é importante também, de um limite, né, para que a criança tenha aquele lugar e aquele momento ali como um momento importante e de prazer. Aqui são 3 pontuações, né? Então, a criança, ela precisa se sentir confortável, segura e encorajada, para que aquela dificuldade, né, de seletividade, de recusa alimentar, seja melhorada, né? Confortável em relação ao ambiente, segura enquanto adultos ali de referência, no sentido de mostrar que o adulto está acreditando que aquilo pode mudar, né? E encorajada, então protagonizar a criança. Uma coisa que acontece muito comigo, às vezes vou no aniversário, aí vem alguém né, anfitriões assim, fala: "Ah, sua filha não quer bolo?" Aí eu falo: "Pergunta para ela", porque às vezes ela está do meu lado e não protagonizam ela por ela ter uma dificuldade de comunicação, mas que ela entende muito bem se ela vai querer um bolo, né, sim ou não. Então, protagonizar, colocar a criança como pertencente ao momento ali da alimentação. Essa é uma escadinha que eu gosto de usar, então a gente até já falou, né? Mas antes de chegar a comer, a criança tem uma escada que precisa passar até chegar nesse consumo, tá? Ela precisa tolerar o alimento. O que a gente percebe nas unidades escolares? A criança às vezes nem senta na cadeira, né? Faz birra. Isso já é uma não tolerância. Então, ela está nessa primeira escadinha, no primeiro degrau, tá? A criança sentou, tolerou o prato sem empurrar. Ah, então ela passou desse primeiro degrau. Então, ela vai começar a interagir com o alimento. E assim vai. E você vai ver, na hora que a criança provar, às vezes vai cuspir, né? Não vai comer, mas depois dessa escadinha acontecer, ela vai chegar a experimentar um alimento que antes era recusado. Então, o que é o tolerar, né? Aqui esmiuçando um pouco a escadinha da alimentação. Antes de comer, a criança precisa tolerar estar no mesmo ambiente com o alimento, tá? Então, o ambiente é a primeira coisa a ser, né, superada, né? E a gente vê muitas crianças que não conseguem nem chegar ao refeitório, então estão antes do primeiro degrau. Eu tenho um paciente, por exemplo, que se ele vê batata palha, ele vomita. O que a gente tem trabalhado? Ele está brincando, o potinho de batata palha está do lado, perto dos brinquedos. Ele não vai comer, mas ele vai começar a tolerar a batata palha perto dele, tá? Então, é um trabalho de escola, de família, de terapia, né, para que esse degrau seja superado. Interagir, né? Antes de comer, a criança precisa interagir com a comida. Então,
olhar, chegar perto, sentar perto. Essa interação ela é indireta, então ela, em vez de encostar com a mão, ela vai pegar um pauzinho, vai pegar o próprio guardanapo, um garfo, vai tentar, né, desencostar a comida. Isso é uma interação indireta. Na hora que ela põe a mão, né, ou ela aperta, é uma interação direta. Cheirar, né, sentir, tolerar os cheiros, chegar perto do nariz para perceber se é agradável ou não, isso faz parte do aprendizado também. Antes de comer, então, a criança precisa tocar o alimento, né, passar o dedinho, amassar, provar, às vezes cuspir, é o que eu brinco. E aí toda essa bagunça, né, que em casa é mais sem limites, né, na escola nem tanto, mas isso faz parte do aprendizado sensorial, de elaboração, para que a criança, né, consiga superar essas dificuldades alimentares, tá? E mesmo para quem não é autista, né, e eu gosto de falar dessa introdução alimentar, deixa a criança fazer bagunça, tá? Ela está elaborando, ela está fazendo a biblioteca dela sensorial ali acontecer, para que não tenha essa seletividade quando é um pouco maior. Por vezes, o aprendizado de um seletivo começa assim, gente. Tem seletivo que só come macarrão e ainda é só o parafuso, né? Ou é só o espaguete. Né? Essa semana mesmo tinha uma menininha que me falou, é só como macarrão de chupar. É o espaguete, né? E aí, às vezes, você precisa começar pelo alimento de segurança dessa criança. E aí, o início, você vai colocar arroz, feijão, se ela só come macarrão? Não, você vai variar os formatos de uma semana que é só macarrão, mas que para ela, cada dia é uma coisa. A dificuldade está muito, né, no outro, né? A gente não consegue, não dá para julgar, né? Eu falo. Então, dentro da nutrição, o que a gente fala é a gente dar segurança para a criança. Se chegou no ponto de estar só com um único alimento, o que não é incomum, né? No consultório eu tenho pacientes que ficam com 3, 4 alimentos por muitos anos da vida. Leite, pão, nuggets, né? Salsicha. Então, a gente repensar na dificuldade, né, da criança que é seletiva e a importância de um experimentar, né? Uma coisa nova. Aí aqui eu coloco algumas sugestões, né, que fogem um pouco da minha área, né, que vocês têm muito mais habilidades de atividades pedagógicas, lúdicas, mas que se eu puder acrescentar, eu acho que é interessante para vocês aí dentro do dia a dia de vocês. Então, quando a gente pensa que uma criança seletiva, né, precisa inicialmente tolerar visualmente um alimento, esse alimento precisa ser apresentado, né? E nas orientações nossas, às vezes, para quem tem algum aluno que passou lá pela equipe, sabe que às vezes a gente fala, coloca só o ovo, ele só come ovo, então a gente vai dar só o ovo para ele naquele prato inicial. Mas a gente não dá só o ovo, porque nas outras cumbucas laterais a gente pede para colocar todo o cardápio do dia, da escola. Por quê? Porque é a tolerância visual que a gente está tentando atingir, é o primeiro degrauzinho lá da escadinha da alimentação. Tá? Ele precisa estar seguro de que aquele alimento não faz mal para ele, né? Que ele não precisa fugir. Então, é o primeiro passo. Dentro da sala de aula, o que a gente pode trabalhar com relação à tolerância visual? Se a criança tem uma ânsia, né, um vômito, né, que seja, de ver o alimento, a gente pode voltar e no antecedente trabalhar figuras, né, fazer um álbum fotográfico, às vezes com figuras de alimentos de verdade, né, igual esse ovo frito, né? Alimentos de plástico, então aquelas frutinhas de plástico, né, começar a brincar nas atividades pedagógicas com alimentos, musiquinhas com temática de alimento, né? Caracterizar, às vezes na própria figura alimentar, falar, mas esse ovo, qual é a cor? Qual o formato? Né? Alguém quer falar alguma coisa, Rita? Não? Não, Acho que alguém Larissa, acho que abriu soltou. sem querer.
Ah, tá bom. A gente vai abrir para o final, tá, gente? Para as discussões. E a organização também do autista se dá inicialmente pelo visual, tá? Por isso que é o primeiro degrau da escada. A partir dessa tolerância, ele consegue pensar na previsibilidade, né? Ah, vai ter aquele ovo que eu não gosto, né? Mas ele consegue ir construindo uma narrativa, né, de tolerância, depois de encostar, de qual é o formato, qual é a cor, né? Então, esse anteceder ao refeitório, tem uma escola, eu não lembro qual que é, mas que, por exemplo, eles fizeram essas fichas de fotos reais de alimentos e naquele lugar onde normalmente se escreve o cardápio do dia, nos CRs, crianças ainda que não têm, né, a leitura elaborada, construída, eles colocam as fotos dos alimentos para a criança visualizar, né, o que é o cardápio, que ainda não lê, mas que pelas figuras ela consegue saber o que vai ser consumido depois, na hora do almoço. Tá? Então é muito interessante. Musiquinhas, como eu falei, atividades, né? Por exemplo, aquela musiquinha do Palavra Cantada, o que tem na sopa do neném, né? E aí fazer alguma atividade com relação a o que tem na sopa e o que não tem na sopa, né? A criança que é muito seletiva normalmente não vai nem encostar na figurinha do alimento que ela recusa, né? E aí você começa a perceber que é o tátil, né? Misturado com o paladar, com o visual, que precisa ser elaborado. A interação indireta, que eu falei, toca o objeto, mas não com partes do corpo, né? Então, vamos pensar, o que pode trabalhar essa parte tátil de não querer encostar no alimento, né? É o que vejo que vocês fazem muito, né, no dia a dia. Então, a massinha, né, a areia, a grama, a lixa, né, o guache, uma pena. Então, trabalhar muito com as crianças, as extremidades, né? A Bia, que trabalha comigo lá, falou: Nossa, Larissa, mas o que tem a ver a areia, né, com a alimentação? O que se fala na teoria a seletividade não é só de boca, né? Pés e mãos, né, extremidades, normalmente, que são mais hipersensíveis, são crianças que são mais seletivas, né, na parte alimentar. Então, a criança que não pisa na areia, descalça, ou que pisa só na pontinha do dedo, que não gosta de se sujar, que não põe a mãozinha na tinta, né, guache. Então, é uma criança que precisa ser trabalhada primeiro, né, de extremidades, para chegar na parte de boca, né, de bochecha, que é um lugar mais frágil, mais sensível do corpo. A interação direta, então, pensar em fazer alguma oficina, alguma parte culinária ali, né, nas atividades pedagógicas com os próprios alimentos. Então, levar o alimento para a criança visualizar, nomear, saber formatos, né, encostar, o que é macio, o que é áspero, né, o que é mole. É muito importante para as crianças também nesse sentido de elaboração da construção da alimentação. E aí pode também ser trabalhado uma degustação, né? Dentro de um mesmo alimento, trabalhar formatos, né? Isso aqui é muito, dentro do consultório, a gente fala muito para os pais, como introduzir um novo alimento para uma criança seletiva. Às vezes, a mãe sempre corta cubinhos ou rodelinhas, né? Da cenoura, do pepino, que é uma coisa que vem arraigado da cultura, de como as nossas mães faziam, nossas avós, né? Mas às vezes só de colocar um ralo fino de cenoura, que precisa de menos mastigação, a criança aceita a cenoura do que uma cenoura que é mais rija, né? Então, o tipo de corte, o formato observado visualmente pode dar uma maior atração para a criança querer experimentar ou não. Lembrando que o provar não é comer, tá? Às vezes ela vai só lamber e vai voltar para o prato. Mas aí você já consegue detectar em qual degrau que ela está. Ela está na prova. Quer dizer, ela já interagiu, já tolerou, ainda não comeu, mas está ali quase, né? Então a gente consegue detectar
ali o grau de evolução da criança seletiva. E o comer, né? A exposição do alimento por diferentes características pode facilitar, que é o que eu acabei de falar. E hoje a gente tem tanto assim, acesso a coisas diferentes, né? Estou vendo esse toca aí, maçã chips, né? Hoje a gente tem tanta coisa que vai para os chips, né? Que as crianças gostam e que não é uma coisa ultraprocessada, né? Os salgadinhos da vida, os chips, uma chips, né? Mas pensar em formas de corte que a criança pode tolerar mais, né? E eu sempre gosto de colocar também essa frase, que às vezes a criança está lá no último degrau para chegar no consumo, né? E aí a coisa meio que desanda. A gente precisa avaliar, né, essa criança num contexto amplo. Por que que não subiu mais um degrauzinho, né? Será que é emocional a causa, né? Será que teve alguma coisa que influenciou aí na alimentação dela, né? Às vezes é bom a gente voltar um passo para trás para que a gente consiga dar 2 para frente. Tá? E para a gente finalizar, antes de abrir para as discussões, algumas atividades que vocês, né, pontuam aí, fazem nas escolas, mas para pensar em formas um pouco diferentes com relação a essa parte sensorial. Então, vai brincar de amarelinha. Em vez de jogar a pedrinha, vamos pensar em jogar uma esponja, uma pena, uma lixa, né, formatos, porque isso vai, de uma forma indireta, trabalhar também o sensorial da criança, né? A caixa sensorial, que já dando spoiler, é uma coisa que a gente vai fazer a semana que vem, tá? Não faltem, vai ser bem interessante essa oficina sensorial aí da próxima quinta-feira. Brincar, por exemplo, com diferentes consistências dentro da água e fora da água. Pensando em temperatura também, às vezes uma água mais morninha, uma água gelada, né, uma esponja mais seca, molhada, tudo isso cria, né, essa biblioteca sensorial das crianças. Né, a massinha de modelar, né, que é muito utilizada, o slime. Aqui em casa, até hoje, eu não consigo que a minha filha consiga pegar um slime. Para ela, essa parte sensorial tátil ainda é bem defasada. A pintura, né? Às vezes a criança autista, ela não vai pôr o dedinho. Então, qual o recurso que eu posso fazer com que ela pinte sem precisar usar o dedo inicialmente? Né? Às vezes a esponja, né? Às vezes um pincel. Então, dá um recurso. Não, eu falo, não é facilitar, é tornar possível aquela execução, né? Para a criança autista. E a nomeação, tudo inicia da nomeação, né? Não só ali de partes do corpo, como de alimentos, né? Como de cores, de formas. Então, pensar qual o recurso que pode ser utilizado para elaborar mais esse. A gente abrir para nossas perguntas. Quando a gente enxerga no outro o seu potencial, ele enxerga também. Então, a gente falou tanto de dificuldade alimentar, né? De seletividade, dificuldade sensorial. Mas vamos enxergar, né, nos nossos autistas o potencial que eles têm também. E aí, quando você simplesmente fala, nossa, como você foi bem nisso, né? Por exemplo, os detalhes. Eles veem detalhes que a gente não enxerga, né? Então, enaltecer essa potencialidade deles, que eles também vão enxergar, né? Porque às vezes a gente fica tão na dificuldade, mas esquece da potencialidade que eles têm também. Então é isso, gente. Já colocando aqui, para quem chegou, a Patrícia falou no início, né? Mas a próxima aula é dia 25, quinta-feira, vai ser na escola de dança, ali do lado da secretaria, às 19 horas. Né? Espero que todos estejam lá para a gente poder trabalhar um pouquinho dessa sensorialidade de cada um, né? E em relação à alimentação também. Muito obrigada, gente. Agora vamos ouvir as perguntas.
Obrigada, Larissa, pela sua fala. Sempre adoro te ouvir. Cada vez eu vou anotando mais alguma coisa, porque assim, né, você está trabalhando com as crianças, né? Nossa formação é sobre, né, autismo, mas isso assim, eu vejo, né, penso minha experiência em CR, no fundamental, vejo várias crianças, né, várias coisas que a gente pode melhorar para todas as crianças no contexto escolar, né? Então, assim, adoro, vou anotando, já vou pensando, vendo algumas coisas na escola, é muito legal. Obrigada mesmo por hoje, por nossa noite. Antes de abrirmos, né, para quem quiser fazer alguma questão, pode colocar no chat também, quem aí tiver com dificuldade para abrir o microfone, pode colocar no chat, que aí eu leio para a Larissa, né, ou né, levanta a mãozinha aqui para abrir o microfone para a gente poder conversar. A gente, ó, que bom, já estamos com inscrições. Mas antes de eu passar a palavra para a Angelita, só falar sobre a questão que semana que vem, né, algumas pessoas colocaram no chat que tem a formação inicial do LAPEI, mas a formação do LAPEI começa às 18 horas. E nós conversamos com a professora que vai fazer essa formação, ela disse que a formação vai durar entre 45 minutos, no máximo 1 hora. Então, qual é a nossa orientação? Né? Agora, a Aline colocou aqui no chat, nós temos 4 pessoas que estão aqui, né? 4 professoras que estão aqui e terão essa formação. A nossa orientação é que vá para o CEDEP às 18 horas, porque ele está ao lado da escola de dança. Faça a formação lá, porque a formação vai ser online, então é possível utilizar os computadores lá. Assim que terminar, já desce para Iracema Nogueira. Como estará ao lado, não vai ter problema, vocês não perderão, porque já que a formação vai ser de 45 minutos, a no máximo 1 hora, é o espaço de vocês terminarem e descerem. Então, essa é a orientação, tá? Então, que façam lá no CEDEP, estou vendo aqui que mais uma pessoa colocou. Então, ao todo, agora são 5 pessoas, mas a gente tem computadores suficientes que façam a formação lá, assim vocês conseguirão fazer as 2 formações sem perder nenhuma delas, tá? Qualquer dúvida, vão colocando aqui no chat que eu explico novamente, mas então só para retomar. Vão às 18 horas para o CEDEP e façam a formação de lá. Assim que terminar, vocês descem e nos encontraremos lá na escola de dança. Eu estarei lá também, então estarei lá por volta das 18 horas. A gente vai conversando, podem me procurar e depois a gente desce junto, que eu vou fazer essa formação também, Larissa. Estou muito, muito ansiosa. Então, eu vou passar a palavra para quem levantou a mãozinha, que é a primeira pessoa, aí depois eu vou ler uma questão que está no chat, tá bom? Tá. Então, deixa eu ver aqui quem foi a primeira pessoa que levantou. Angelita, a palavra é sua. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Primeiramente, Larissa, parabéns pela aula, adorei. Sempre gostei muito do seu trabalho no CR. Já conversamos bastante, né? Sim, eu gosto muito do seu trabalho, eu admiro muito a forma, o olhar que você tem em cima da nutrição para com as crianças. Eu acho muito bacana, bem diferenciado. Obrigada. A minha dúvida é, atualmente eu não trabalho com crianças com transtornos. Todas as minhas crianças, elas não têm. Mas ano passado eu trabalhei em uma unidade onde tinha um autista na turma, e esse autista, ele tinha muita dificuldade. Inclusive, ele era uma criança que não gostava de talheres. Ele gostava de pegar tudo com a mão, e quando ele utilizava o talher, ele queria pegar a comida com a mão e pôr no talher para depois conduzir o talher até a boca. Qual seria a dúvida? Uma vez que você mencionou fatores como paciência, tratar com leveza, como conduzir isso com uma criança quando, principalmente em creches muito grandes, existe uma questão de limitação de tempo? O educador, ele tem que se adequar dentro daquela rotina, dentro daquele espaço de tempo. Eu presenciei essa criança muitas vezes, era uma criança integral, não concluía a refeição, a criança não conseguia comer nenhuma colher direito de comida por conta desses hábitos dessa criança,
e o educador tem que se enquadrar dentro da rotina. Então, por conta de tempo, de espaço, etc., não conseguia levar em consideração essas necessidades específicas da criança. Como que a gente lida com isso? Qual seria a orientação? É uma criança que não tinha um agente específico, né? Não, essa criança não tinha, infelizmente. Então, eu acho que, pensando em particularidades, precisaria adaptar, né, ao que ela tem de necessidade. Talvez colocar 5, 10 minutos a mais ela ali no refeitório não seria um problema de insuficiência pedagógica, de tempo, né, de outras atividades. Mas aí, como não tem um auxiliar, eu sei disso, né? E às vezes eu fico até me questionando. Às vezes a criança está tentando ali, aí passa o agente de limpeza e recolhe o prato, né? E a gente já conversou sobre isso no setor, tudo, e são burocracias, né? Mas eu acho que vale a pena sempre o diálogo. Eu penso sempre que a transparência, né? A conversa entre educador, gestor, né? Precisa acontecer ali para que essa criança não seja tolhida, né? Porque esse pegar com a mão e colocar no garfo é uma evolução que ela está tendo, porque às vezes a coordenação motora para fazer, pegar direto do prato no garfo, da colherzinha, né, e levar na boca, isso ainda não acontece. Então, acho que teria que ter um diálogo aí em relação a aumentar, estender um pouquinho o horário que seja da turma, né, de 5, 10 minutos, eu acho que não faria, não teria problema. O que você acha, Rita? Você que está na parte pedagógica, assim. Também não vejo problema, acho que é uma questão mesmo, né? Eu penso que assim, os momentos que a gente tem de gestão, que é as reuniões pedagógicas, o grupo discutir isso, né? Porque essa criança vai passar por várias etapas, né? Esse ano é como educadora, com uma professora, ano que vem será outra, e é uma criança da escola, então eu acho que isso tem que estar. Inclusive nessa discussão pedagógica, né? Talvez que seja a última turma que vai fazer alimentação, porque daí consegue estender o horário, ou às vezes que seja a primeira turma e aí comece um pouquinho antes para que ela chegue. Então, calibrar, né, esses períodos, né? Então, eu acho que é importantíssimo conversar mesmo com a escola, conversar com a diretora, as unidades que hoje têm, né, quase todas estão com um coordenador pedagógico, procurar esse coordenador pedagógico para dialogar sobre isso, para que ele dialogue também com a diretora, porque tem que ser construído enquanto grupo, né? Então, como você trouxe bem para a gente, Larissa, é relacional. Então, vai ser com esse educador, com esse professor, mas também vai ter que ser com a merendeira, vai ser com as agentes de limpeza, com o diretor, né? Então, a gente tem que fazer uma construção coletiva nas escolas. Ó, temos perguntinhas aqui no chat, ó. Uma é a Andréia Aparecida, que colocou: onde consigo esse material para revisar? E qual o nome mesmo do FPS? Eu já coloquei todo o material que você colocou, Larissa, eu já coloquei no chat, mas assim que eu terminar de ler, eu vou recolocar, porque às vezes alguém pode ter perdido no chat. Espera que tem mais Eu acho aqui. que não é FPS, eu acho que é TPS, que é o transtorno do Ah, processamento sensorial. Então, se você digita até na hashtag de Instagram, né, ou no próprio Google, tem aquele Google acadêmico, né, que tem muito artigo que tem uma revisão, né, maior sobre o assunto. Se você colocar lá transtorno do processamento sensorial, você vai achar muita coisa boa. Se vocês quiserem também, o nosso e-mail da alimentação escolar está à disposição. A gente tem uma biblioteca digital e de livros também, que pode ser aberta, né, para a comunidade da educação também. uma outra questão é: como introduzir alimentos diferenciados se o autista não aceita pôr no prato? Então, a gente, como eu falei, a gente precisa primeiro ver qual que é o alimento de segurança dele, tá? Então, se ele só come arroz, né, que é o que a maioria acontece. A gente vai colocar só o arroz, não vai colocar junto no prato, mas pensando em estratégias, né, que precisam ser evoluídas, né? Então, vamos dar 2 meses assim, a gente vai colocar o arroz no prato, mas o feijão, a carne, se ele tem tolerância visual para verdura também, tem criança que às vezes de ver a verdura dá ânsia, né? Então a gente tira por um tempo essa verdura, mas oferece, pelo menos visualmente, em outras cumbucas ou pratos ali próximos, né, na mesinha,
os outros alimentos do cardápio também, tá? Então, se colocar tudo no prato, você vai fazer com que ele recuse o consumo de tudo, até do próprio arroz que ele, em casa, por exemplo, consome. Então, a gente inicia pelo alimento de segurança e vai fazendo estratégias de ir vendo qual é o próximo alimento que vai para esse alimento de segurança, para ver se é aceito, e assim é o trabalho de formiguinha. Tem crianças, por exemplo, que acho que ficaram 2, 3 meses com o ovo mexido, né? E aí depois eu voltei, a gente começou a introduzir o arroz com o ovo mexido. Por fim, ela já não queria mais o ovo mexido, acho que enjoou. E aí foi iniciando a introdução da carne, né? E foi, graças a Deus, hoje ela está comendo super bem, pede repetição. Tem mais uma questão aqui. Da Cris Amaral. Ela coloca assim: vocês me desculpem, mas estamos com muitos autistas e a grande maioria não tem agentes. E como faremos? Não tem como prorrogar o tempo das refeições, né, que é o que a gente estava dialogando anteriormente. Não tem mais nenhuma. Se alguém quiser, pode colocar aqui ou pode abrir o microfone. Não tem ninguém inscrito também no momento, então o microfone está aberto. Larissa, se você quiser aproveitar para falar da tarefa, porque daí eu já coloco no chat enquanto pensam em questões, alguma coisa. Tá. Eu coloquei um texto, dentre os links que a Rita vai colocar aí no chat de novo, e um deles está escrito tarefa, né, leitura, que é um artigo bem interessante, que fala que a alimentação vai muito além do nutriente, né? Então, perpassa por essas falas que eu fiz aqui de ato relacional, né, de não julgamento, né, de conexão, e a partir dele que a gente vai fazer a análise, a oficina sensorial a semana que vem, e finalizar com o debate e a conclusão em relação a esse texto do caderno de saúde pública. Muito interessante, tem a parte pedagógica envolvida no artigo, e eu queria que vocês lessem para a gente chegar já com um amadurecimento da oficina lá para a gente discutir. Vai mandar por e-mail, Rita? Eu acabei de colocar aqui no chat, coloquei a tarefa e também o que você indicou, né? Todos os textos. Uhum. Eu não sei, eu acho que como foi a inscrição, se vocês deixaram o e-mail, ou se foi das escolas, né? Porque eu não cuidei dessa parte de inscrição. Nós podemos mandar sim por e-mail, vocês só fiquem atentas, né, essa semana, porque assim, amanhã a gente vai estar bem corrido, porque a gente está às vésperas do desfile, né, que já é na segunda-feira. Então, talvez a gente mande para as unidades, né, porque eu não sei se os e-mails de vocês estão cadastrados como estão. Então, perguntem na unidade de vocês. Ó, alguma está dizendo que no celular não tem como salvar agora, foi isso que ela perguntou. Porque geralmente, o que a gente faz também, né? Todas as nossas atividades, a gente depois sobe para o YouTube da secretaria no outro dia, né? Por isso que a gente até coloca para gravar, porque a gente sobe também para o YouTube da Secretaria Municipal de Educação. Então, se vocês consultarem o nosso YouTube, vocês vão ver sempre as formações lá. Então, amanhã essa formação já sobe lá para o YouTube. Então, a gente até coloca na descrição no YouTube os links também, quando tem alguma formação assim, que tem texto e tudo mais, a gente coloca lá essa descrição. Então, vejam isso também, que é uma outra maneira que vocês não precisam solicitar na escola, ou se não conseguiram encontrar o gestor para pedir o e-mail, né? Fica fácil que está no YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque daí chegam as notificações. Tá certo? E aí a Cris coloca essa aqui, eu não entendi, Cris, essa aqui. Tem lista de presença? Sim, eu só estava terminando de colocar esses links para ninguém perder, né? Ficar, e agora é a lista, o que for, para eu colocar a lista, senão a gente acaba
não colocando. Isso, essa formação vai para o YouTube. Todas as nossas formações da semana passada subiu já para o YouTube, toda a formação vai para o YouTube também. Então, eu vou colocar agora a lista de presença para vocês, e tem um livrinho também que a Larissa indicou, se ela quiser falando enquanto eu ponho a lista, Larissa. Esse não é de nutrição, tá, pessoal? É um livro que me auxiliou muito nessa jornada aí de vivência em relação ao autismo, né, aqui em casa, em rede de apoio e tudo. É um livro de uma criança, acho que japonesa, se não me engano, chama Naoki. Na época ela tinha 13 anos, não verbal, e aí a educadora, eu acho, não sei se foi terapeuta ou educadora, foi construindo com ele algumas respostas de perguntas que ela queria entender o que ele sentia. Então, esse livro é de um autista não verbal de 13 anos e riquíssimo, assim, você vai ver a singeleza, a sensibilidade com relação às respostas que ele coloca no livro. Então, é um PDF, mas que é muito rico quando a gente coloca sob a ótica, né, do autista. Às vezes a gente fala tanta teoria aqui, mas o autista em si, quando fala, é sublime. Ó, meus pequenininhos estão chegando aqui, ó. Vai lá, mamãe. Mamãe está terminando. Já vai dando a hora, né, Larissa? Já sabem da sua rotina ali, ó, a importância da rotina que você estava falando, né? Gente, ó, eu coloquei a lista de presença já no chat e vou colocar agora o livro, né, que a Larissa também acabou de comentar. Então, e todo mundo que está aqui, né, é por isso que é até importante quem entra com o Eduque Araraquara, porque depois fica com acesso ao chat, né, fica porque quando a gente entra pelo Eduque, o Teams, como está relacionado, a gente já fica com acesso. E aí, mesmo depois que termina essa apresentação, o chat fica liberado, você pode ir acessando. Mas isso só acontece quando a gente entra com o e-mail do Eduque Araraquara. Então, por isso que às vezes a gente pede nas formações, se inscrevam com o link com o e-mail do Educa, utilizem ele, porque ele acaba tendo essas funcionalidades. Não apareceu, Larissa, mais nenhuma questão, nem ninguém levantou a mão. Então, eu acho que a gente pode encerrar, né, nossa noite de hoje já com gostinho, esperando semana que vem que nos encontraremos presencialmente. Sim, e já de antemão, eu deixo aberto, assim, sempre que vocês precisarem em relação a dúvidas, né? Às vezes, esse ano não tem algum autista, mas nos próximos pode ser que sim. Estou à disposição, tá? Como nutricionista, como mãe, né? Como amiga, então, que precisarem, contem comigo. Larissa, muitos agradecimentos aqui no chat, falando que foi maravilhoso, te agradecendo, te parabenizando, né? Faço minhas palavras também, tudo que colocaram aqui no chat. Foi uma noite muito agradável, passou super rápido, né? A nossa noite, assim, repleta de conhecimentos mesmo. Muito obrigada, gratidão por nossa noite, e até semana que vem presencial. Estamos todas ansiosas, né, para fazer a oficina com você. Boa noite a todas as pessoas que acompanharam a formação, né? Nos veremos semana que vem. Qualquer dúvida, vocês podem ligar lá no CEDEP para a gente, que a gente vai orientando também. Boa noite e obrigada. Obrigada a todos, gente. Bom descanso. Só retomando, algumas pessoas estão perguntando, semana que vem vai ser lá na Escola Municipal de Dança, na Iracema Nogueira, fica ao lado da Secretaria de Educação. Então, se vocês, né, do lado da Secretaria, né, continuando descendo a rua, já é a Escola de Dança Iracema Nogueira. Então, estaremos lá, nossa formação começa às 19 horas, então esperaremos todas e todos que estão aqui na semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau.